Há pouco no Bastidores, também atinge importantes instalações energéticas do Irã. Para a gente entender qual é a posição do Irã como produtor de energia no mundo, trazemos para cá Fernando Nakagawa. O Naka separou alguns dados, Naka, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Onde é que o Irã se configura e por que a escalada dessa crise pode ser um dificultador para exportação de petróleo? Tainá, boa tarde de você, Uribe, todo mundo que está com a gente no Bastidores. Acho que dá para dividir essa história em duas etapas. O que a gente viveu até o começo da manhã desta segunda-feira, Tainá e Uribe, era um cenário mais negativo, mais cheio de dúvidas sobre o que poderia acontecer, já que no fim de semana várias instalações energéticas relacionadas à indústria de óleo e gás foram afetadas e foram parcialmente destruídas. Então, vamos começar pelo que estava acontecendo ou pelo que predominou até a manhã de hoje. A gente separou uma telinha com 5 pontos, 5 instalações energéticas que foram atacadas durante o fim de semana. O item mais importante dessa história está aí na parte de baixo desse mapa, no Golfo Pérsico, que é esse campo de South Pars, que é um campo de gás, que é o maior campo de gás do planeta. Durante o fim de semana, o Uribe estava de plantão, a gente falou sobre isso. Essa é uma área de produção de gás que é compartilhada, metade, uma parte do Irã, uma parte do Catar. E por isso, ao ser atingida esta área, algumas autoridades do Catar demonstraram preocupação do tipo, olha, vocês estão atacando aqui, mas isso é algo binacional. Então, enfim, isso gerou ali alguma inquietude no fim de semana da parte das autoridades do Catar, este ataque no campo de South Pars. O que foi atacado foi uma área de refino deste gás que fica em solo. A área de exploração é no Golfo Pérsico, mas a área atingida foi no solo. E ainda no sul do Irã, em terra também, uma refinaria, essa de Farjam, que foi atacada no fim de semana, assim como um depósito de combustíveis na cidade de Bushehr. Mais para o norte, já bem nos arredores de Teherã, 2 depósitos de combustíveis que são usados ali na periferia da cidade foram atacados durante o fim de semana. Essas informações foram dadas pela mídia estatal e também pela mídia ocidental e que, segundo a mídia estatal, todos os ataques foram contidos e o incêndio que começou lá na madrugada de sábado para domingo foi controlado em todas essas áreas. O fato é, o Irã é um grande nome no mercado de energia, já foi maior no passado, mas ele continua sendo importante. Então, a gente separou 2 telinhas com a posição do Irã no ranking mundial do gás. Então, aí começando pelo gás natural, o Irã é simplesmente o 3º maior produtor do mundo, é o maior produtor dentro da OPEP, o maior cartel do planeta, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com 262 bilhões de metros cúbicos de produção anual. Então, o Irã é o 3º maior em gás, só está atrás dos Estados Unidos e da Rússia. Boa parte da produção é exportada via vizinhos por gasodutos, mas há relatos de que parte deste gás vai para outros países, por exemplo, para a China. E aí, na próxima tela, a gente tem o ranking dos produtores de petróleo. Aí o Irã tem uma posição mais modesta, é o 9º país hoje do mundo que mais produz petróleo no mundo, são pouco menos de 3 milhões de barris. A produção já foi muito maior no passado, mas por causa das sanções do Ocidente esse número caiu. E boa parte deste petróleo, supostamente, essa informação não é oficial, mas muita gente do mercado de energia diz que é exportada, vendida diretamente para os chineses, via barcos sombra, que não são rastreados, os iranianos venderiam para os chineses. E aí, para mostrar como eles têm uma posição mais modesta, o Brasil hoje produz mais petróleo do que os próprios iranianos. O Brasil é o 7º maior produtor de petróleo do mundo atualmente. Bom, tudo isso, Tainá e Uribe, aconteceu e estava preocupando muito o mercado financeiro até a manhã de hoje. O que aconteceu no meio da manhã de hoje? O The Wall Street Journal trouxe uma reportagem dizendo que autoridades do Irã teriam sinalizado a diplomatas de outras nações, especialmente aqueles que estão no Canadá acompanhando a reunião do G7, de que Teherã estaria disposta a sentar na mesa para negociar com os israelenses, desde que
os Estados Unidos não estejam na mesma mesa. Mas aparentemente essa sinalização faz mudar muita coisa. Por quê? Porque o petróleo que estava subindo no período da manhã, agora está caindo quase 2% o preço do barril do petróleo, que é um termômetro bem importante e bem eficiente para entender o medo dos investidores com relação à energia. Então, até amanhã de hoje, nós tínhamos um cenário de muita preocupação, já que as instalações de petróleo estavam sendo atingidas, e aí vem essa reportagem do The Wall Street Journal dizendo que os iranianos estão querendo conversar. Isso mudou completamente o vento do mercado de petróleo e agora o petróleo cai com a esperança positiva de que talvez a gente possa ter iranianos e israelenses sentados conversando e, quem sabe, acabar com esse conflito que é absolutamente nefasto para os dois lados. Faz todo sentido, Naka, porque diplomatas brasileiros que atuam no Oriente Médio disseram que o Irã está realmente disponível para um cessar-fogo. Israel que ainda não deu a resposta. E por quê? Porque o aparato bélico do Irã está acabando. O Irã está gastando todo o aparato bélico dele para tentar furar o domo de ferro, para tentar furá-lo. Então, o Irã não tem um parceiro comercial forte, por exemplo, como a Rússia. A Rússia, sim, no passado poderia fornecer armamento para o Irã. Hoje não pode, porque está envolvido em uma guerra contra a Ucrânia. Israel é outra história. Tem um aparato bélico muito superior e tem a parceria com os Estados Unidos, que podem fornecer novas armas. Então, o Irã tem um tempo muito curto para continuar com esses ataques. Por isso que o Irã estaria acenando com a possibilidade de um acordo, porque daqui a pouco ele não tem mais armamento para continuar esse conflito armado. Fernanda Nakagawa, muito obrigado pelas informações.